Oi, gente. O nosso excelentíssimo deputado aqui, doutor Marcos Rogério, acaba de chegar, já faz parte aqui da mesa. E logo, logo vamos dar início à nossa reuniãozinha, né? Deputado, primeiro agradecer ao senhor, entendeu? A gente está acompanhando o seu trabalho em Brasília, é muito orgulho para Rondônia ver o senhor no cenário nacional, né? É um orgulho para Rondônia, porque Rondônia, infelizmente, nos últimos tempos a gente só vê coisa triste, né? Falando mal de Rondônia, e ter um deputado relator, praticamente foi ele que ajudou a caçar o deputado Cunha, para nós é uma honra, é um orgulho, entendeu? Ter uma pessoa no seu porte, hoje lá em Brasília, nos representando. Tá, o deputado, Belarmino ontem me pediu essa reunião, tá? Essa reunião é fruto do colega Belarmino, a iniciativa é dele, para o senhor tentar nos ajudar em Brasília. O senhor, não sei se está sabendo já da transposição, com certeza está. E tem duas PECs da deputada Mariana Carvalho. A gente só quer que o senhor explique o que está acontecendo em Brasília, o motivo dessas duas PECs, e o que o senhor pode fazer por nós, servidores do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, lá em Brasília. Tá bom, deputado? O microfone do senhor pode ficar à vontade. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu queria primeiro pedir desculpa até pelo atraso de chegar aqui na reunião. Eu estava numa outra agenda no Conselheiro do Tribunal de Contas, mas convidado para vir aqui, fiz questão de atender o convite. Saudar aqui a todos os componentes da mesa, em nome do meu amigo e membro dessa casa, doutor Ildemar, procurador do Ministério Público do Estado de Rondônia, um amigo de longa data, pessoa que tem sido uma referência para mim na atuação lá em Brasília. Saudar também o Almir, agradecer a gentileza do convite, da recepção, que representa aqui os servidores do Ministério Público, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, o Israel da Confederação dos Servidores do Poder Judiciário, cumprimentar também a Gislaine, presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário, saudar os demais componentes, Noronha, Belarmino, enfim, todos os senhores e as senhoras que estão aqui e que acompanham atentamente essas questões. Eu até havia dito para o doutor Ildemar que viria mais para ouvi-los do que para falar. Vocês todos estão acompanhando os desdobramentos lá em Brasília, e as últimas novidades que nós tivemos de lá foi a MP 817, que foi editada pelo governo e apresentada agora no início do ano, dia 4 de janeiro de 18, o governo apresentou essa MP e que, de certa forma, nos surpreendeu positivamente, porque quem estava acompanhando as tratativas com o governo tinha preocupações de que viesse algo numa linha mais restritiva do que o que nós tivemos efetivamente. Eu acho que ela, de certa forma, veio numa redação até mais generosa do que aquilo que a gente tinha da leitura que nós fizemos quando da tramitação da PEC 199, né? Quando a PEC 199 tramitou no Senado e na Câmara, nós tentamos, por diversas ocasiões, introduzir inovações, mudanças que contemplassem os objetivos que hoje se pretende, hoje se busca. E nós não conseguimos. Num primeiro momento, não conseguimos porque, à época, o senador Romero, que era quem estava capitaneando todas as negociações, ele não queria essas mudanças porque a PEC teria que voltar ao Senado. E nós estávamos, naquele momento, discutindo uma outra emenda constitucional que tratava do teto de gastos. E a preocupação dele era aprovar a 199 antes da PEC do teto de gastos. Então, não queria aceitar nenhuma emenda, nenhuma sugestão da bancada de Rondônia. E eu fiz parte da comissão que discutiu essa PEC lá na Câmara. E eles rejeitaram todas as nossas emendas na comissão especial, ao argumento de que deveria votar
a PEC no plenário antes que a PEC do teto de gastos passasse no Senado Federal. Ocorre que a PEC do teto de gastos foi aprovada no Senado Federal, depois foi promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, e a 199 não havia sido votada. Nós, então, apresentamos, na primeira oportunidade, tanto eu quanto a deputada Mariana Carvalho, apresentamos destaques para poder tentar aprovar duas emendas que nós havíamos apresentado lá na comissão especial. E aí, até aqui fazendo uma ponderação com vocês, depois disso até houve alguns representantes que ficam lá em Brasília, às vezes fazendo aqueles movimentos, de crítica, tanto a mim quanto a deputada Mariana, eu vi em grupos, poxa, mas na última hora tentaram atrapalhar a PEC 199, introduzindo uma proposta nova. Bom, duas uma, ou esse cidadão que falou isso está em outro planeta, ou então ele representa apenas uma partícula de quem está brigando pela PEC. Porque quem apresentou as sugestões de emendas, tanto ao meu gabinete quanto ao gabinete da deputada Mariana, foram justamente os sindicatos que representam os servidores do Estado de Rondônia. Eu não ia ter uma ideia caindo do céu para apresentar um texto daquele para atender os servidores do meu Estado de Rondônia. Então, às vezes, tem gente que, quando ele vai fazer uma luta lá em cima, ele se esquece que não é só o dele que está em jogo, ele se esquece que não é só a categoria dele que está pleiteando alguma coisa. Tem outras categorias, tem outros servidores, e que precisa ser levado em consideração. Mas eu imagino que aquela ponderação foi num momento de euforia, porque tinha sido aprovada a PEC 199, e nós tínhamos, sim, duas categorias dentro da 199, que mesmo na emenda que nós apresentamos, a gente fixava aquele entendimento, mas que já estava na PEC 199, que seriam os policiais e os agentes de fiscalização tributária. Essas duas categorias na PEC 199 já estava praticamente resolvida, mas outras categorias não estariam contempladas. Autarquias, municípios, o caso do próprio Beron, que a gente não tinha clareza de que se estariam ou não. E tem um movimento grande em relação a essas categorias. Fato é que nós não conseguimos aprovar os nossos destaques, fomos derrotados em plenário, mas fazer uma ponderação com vocês aqui, que isso aqui, quem convive lá, Israel, os demais membros aqui, Almir, enfim, Gislaine, o pessoal que está na linha de frente dos sindicatos e que frequenta Brasília, conhece como é que funciona as tratativas políticas, o ambiente de negociação política, que às vezes você coloca na pauta um tema, sabendo que você vai perder, mas porque aquilo viabiliza a construção de um acordo que lá na frente vai tornar possível aquele resultado. Nem sempre você apresenta uma emenda com a possibilidade dela ser aprovada, e essa a gente sabia que ia perder. A gente sabia que ia perder, porque Roraima e Amapá queriam aprovar do jeito que estava, porque eles não queriam que o texto voltasse ao Senado Federal. Mas nós temos uma outra PEC tramitando na Câmara, que é uma proposta de emenda da deputada Mariana Carvalho, que trata do mesmo tema. Tem essa da Mariana, se não estou enganado, parece que o Garçom também apresentou uma, e as duas estão tramitando na Câmara, e foi designado relator para essa matéria o deputado federal Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Estou relatando essas duas. É mais um enfrentamento que nós vamos fazer. O que eu queria dizer a vocês aqui hoje, com muita tranquilidade, não quero fazer nenhum discurso aqui dizendo o seguinte: olha, a MP resolve todos os nossos problemas, porque regulamenta a 199, porque mexe um pouquinho com a 60, ou então vamos aprovar a PEC da Mariana, do Garçom, e construir um novo texto. Não. O que eu queria dizer para vocês hoje é o seguinte: eu acho que os sindicatos que estão aqui no dia a dia desse tema devem observar o que tem na medida provisória, que para nós, embora eu aí, falando muito francamente, o governo aqui foi muito generoso conosco, porque ele não precisava de fazer por MP. Aliás, do ponto de vista
normativo, regimental, nem seria o caminho. Medida provisória não se presta a esse fim. Num controle de constitucionalidade mais profundo, estou falando aqui muito abertamente aos meus irmãos rondonienses. O governo aqui fez um gesto muito gentil, de boa vontade, porque ele antecipa todos os efeitos do enquadramento desses servidores. Urgência e relevância nessa matéria é discutível. É óbvio que, do ponto de vista do nosso interesse, injustiça, né, nós já estamos falando isso aqui há muito tempo, que a União, o governo federal, tem sido injusto com os trabalhadores do ex-território federal de Rondônia. Mas a MP foi um gesto que deve ser considerado pelo governo. E veio um texto com um enquadramento alargado. Então, o que eu queria sugerir a vocês e me colocar à disposição, aí na condição de relator da PEC, das PECs que estão lá na CCJ, e também na condição de futuro membro da comissão especial que vai discutir a medida provisória 817. Meu partido já assegurou a minha presença nessa comissão. Terão 2 deputados, um de Rondônia e outro de Roraima, fazendo parte dessa comissão. Então, o que eu queria dizer a vocês? Façam essa análise do conjunto das matérias, a PEC 199, que já está promulgada, da medida provisória 817, no seu texto, e das propostas de emendas constitucionais. Por quê? Porque na comissão que vai discutir a medida provisória, nós poderemos apresentar emendas. Se for possível equacionar todas as nossas demandas, fazer todos os enquadramentos a partir da medida provisória, dentro de uma linha de acordo, é o melhor caminho, é o mais rápido, é o mais eficiente, é o que faz justiça num tempo menor. Se nós tivermos que caminhar pela via do emendamento constitucional, esse é mais longo, é mais demorado e é mais complicado para você aprovar uma emenda constitucional. A emenda constitucional, você, além de ter a tramitação morosa, primeiro tem que passar na CCJ. Depois da CCJ tem que instalar uma comissão especial. São 40 sessões lá para emendamento, depois relatório, discussão e voto. Depois vai para o plenário. No plenário você tem que votar em 2 ocasiões, primeiro e segundo turnos, e com um quórum qualificado de 308 votos favoráveis para aprovar uma PEC. Então, PEC não é matéria fácil de tramitar e de ser aprovada tanto na Câmara quanto no Senado. Então, o nosso melhor caminho aqui é o caminho da medida provisória, já que o governo fez, e foi uma excelente notícia, repito, uma excelente notícia para os servidores, já que ele fez, identifiquem as lacunas que existem, o que precisa melhorar, o que precisa ajustar, e aí nos apresentem essas demandas, e eu, na condição de membro da comissão, o prazo, eu havia alguém fazendo aí nas redes sociais, alardeando, puxa, mas agora não tem deputado, não tem senador lá em Brasília, e a MP já está em vigor, e aí como é que fica a questão das emendas? Óbvio que no período de recesso você não tem prazo para emenda. O prazo regimental, constitucional, para emendamento da MP ou das emendas constitucionais, só vai passar a contar a partir da volta aos trabalhos da Câmara e do Senado. Então, estejam tranquilos, o que nós não podemos perder é tempo, porque o prazo para emendamento de MP é pequeno, é curto. Na hora que voltar, a partir do dia 1º, já começa a contar o prazo. Então, a comissão vai ter que ser instalada, enfim. Então, a recomendação que eu faço a vocês aqui, mais uma vez, respeitosamente, é que eu não posso ter a iniciativa de emenda, seja pela via constitucional ou seja pela via da medida provisória, porque quem conhece por dentro as demandas, os problemas que enfrentam, são as categorias. Assim como eu apresentei na PEC 199 emendas e depois briguei pelo destaque no plenário, eu queria me colocar à disposição de vocês para me somar nesse esforço de regulamentação ou de um novo texto. Tá bom? Então, contem conosco. Na comissão especial, nós vamos ter lá, eu acho que da bancada de Rondônia, todos devem ter pedido, eu não conversei com os outros ainda,
mas imagino que toda a bancada de Rondônia está pedindo vaga em seus partidos para fazer parte dessa comissão, isso é muito importante. Essa não é uma agenda do deputado federal Marcos Rogério apenas, essa aqui é uma agenda da bancada inteira. Toda a bancada federal de Rondônia tem interesse nesse assunto. Então, não tenham dúvidas de que todos nós estaremos engajados nesse assunto, ou para regulamentar pela via da medida provisória, ou para aprovar a emenda constitucional. Mas eu queria me colocar à disposição de vocês para as perguntas que tiverem e forem pertinentes ao assunto. Eu dei uma lida geral na medida provisória, não tenho ainda um juízo formado se ela atende 100% ou não, mas creio que nesse ponto, quem pode nos auxiliar e dizer, olha, está ok, atende, aprove como está, ou então não nos atende, ficou de fora aqui a situação A, B, C, e nós queríamos que você apresentasse emendas. Sugira o texto e da parte do meu gabinete eu tenho toda a disposição para apresentar essas propostas de emendas e depois articular a sua aprovação também lá na comissão especial. Tá bom, gente? Então, queria aqui, mais uma vez, agradecer a gentileza de vocês em me receber e me colocar à disposição. Esses temas relacionados à transposição têm ganhado a atenção de todos nós. Vocês sabem que não é uma luta fácil, se fosse já tinha resolvido lá atrás. Mas cada passo que a gente dá, cada avanço que a gente dá, a gente tem que comemorar. Eu acho que esse aqui foi um grande avanço que nós conquistamos aqui no início desse ano. Muito obrigado a vocês pela atenção e me coloco à disposição para sugestões e questionamentos. Está aberto aí o canal de comunicação. Quem quiser falar alguma coisa, por favor, agora. E também avisando o pessoal das comarcas que estão participando por videoconferência. Eu estou aqui em QAP aqui. O WhatsApp está ligado. Mande sua pergunta. Aproveitar que o deputado também não tem o dia todo, né? Tem que ser rápido também, né, deputado? Tem outros compromissos. Então, gente, o microfone está aberto. Belarmino, quem queira falar. Um bom dia a todos e a todas. Mais uma vez aqui, parabenizar o deputado Marcos Rogério pelo grande trabalho lá em Brasília. Temos acompanhado seu mandato lá e atuação. E deixar claro aos companheiros aqui que a questão nossa do MP e do Tribunal de Justiça, ela tem sido, desde a aprovação da emenda 60, sempre tem sido trabalhada em conjunto, o Ministério Público e o Tribunal, os dois sindicatos, junto com a Federação Nacional, e agora nós estamos com o mandato da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, também abraçando essa causa, né? Quando foi publicado no dia 4 de janeiro, a gente já conversou com alguns sindicatos aqui também, já do Estado, a respeito disso. Qual é a nossa situação hoje, Ministério Público e TJ de Rondônia? Nosso grande problema hoje só é a questão do enquadramento, tanto no órgão específico, que nós estamos buscando, quanto também a tabela salarial, que seria no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós apresentamos por duas oportunidades emendas, tanto na medida provisória 472, lá no passado. Essa emenda ela foi aprovada, né, garantido esse enquadramento dos servidores. No entanto, na época, ela foi vetada pela presidente Dilma, né. Na segunda oportunidade também, na discussão da PEC 199, também nós apresentamos também a mesma emenda, né, que o Congresso também aprovou, né, essa emenda. Mas, infelizmente, por conta de uma construção lá, como o deputado colocou aqui, né, o senador Romero, que foi o autor da PEC 199, né, ele foi bem taxativo com relação, inclusive na incursão junto à comissão especial, né, que nós tivemos lá no debate, junto com o deputado Marco Rogério, deputado Mariana, deputado Expedito Neto, que faziam parte dessa comissão, né, e a deputada Marinha Halp, apresentando essa emenda lá para que fosse atendido o Ministério Público e o Poder Judiciário. No entanto, né, a discussão foi nesse sentido, de que não gostaria que voltasse para o Senado, por conta daquele momento conturbado, né, e ele tinha também um interesse pessoal nisso também, porque é um pretenso candidato a governo do estado de Roraima também, tem a questão também dos anseios políticos do senador Romero, que é um grande articulador político, todo mundo sabe disso, né, uma grande liderança no Congresso, e aí foi feito, na verdade, um acordo que a bancada de Rondônia apresentaria logo na sequência, né, proposta de emenda constitucional para atender às demandas de Rondônia. Nos surpreendeu também, como o deputado falou, a questão da medida provisória, porque o governo nem precisaria fazer isso, né? Podia ter mandado um projeto de lei para regulamentar, mas a medida provisória já tem efeito imediato.
Então, ou seja, ela já está valendo a regra. Então, a diferença é essa. A importância da medida provisória para ser convertida em projeto de lei é que nós vamos ter um prazo para emendar, né? E a vantagem nossa maior ainda é que o relator da matéria é o deputado Marco Rogério, que é do nosso estado, que é quem tem, em tese, o poder de emendar ou rejeitar qualquer emenda à matéria. Então, nós já temos já uma construção nesse sentido, né, doutor Nildemar, já temos uma construção nesse sentido que foi feita pelas duas comissões, tanto do Ministério Público e do Tribunal, uma proposta de emenda já, nessa aí que a gente vai apresentar isso oportunamente, né, junto com os sindicatos aqui, já conversamos com a Gislane, que é a nossa presidente do sindicato, com a diretoria, né, com a Jussara, que está aqui, com o Ricardo também, né, e nós vamos encaminhar isso formalmente, como fizemos nas duas oportunidades, né, naquela medida provisória em que o relator foi o senador Raupp, nós apresentamos também conjuntamente, né, esse mesmo pedido, e com toda a clareza de que não há nenhum empecilho para que isso aconteça. O empecilho, na verdade, no momento foi político, e o que faltou foi a interlocução devida, né, para que o projeto fosse viabilizado. Então, o enquadramento seria na tabela salarial do Ministério Público do Distrito Federal e Território, para o Ministério Público, e para o Judiciário a mesma coisa, da JFT de Brasília. Por que nós temos essa segurança? Porque lá em 83, quando foi feito aquele primeiro enquadramento dos servidores no quadro federal, né, nós temos já servidores de Roraima e Amapá já enquadrados no TJ. Eu estive no tribunal lá com o secretário de Recursos Humanos, né, inclusive ele abriu a folha lá. Na época, o desembargador Cássio, nós inclusive iríamos fazer uma comissão entre os poderes lá, aqui de Rondônia e de Brasília, né, para que fizesse uma comissão para fazer o enquadramento administrativo. Essa possibilidade toda ela nós já temos os encaminhamentos para fazer, né? Então vamos apresentar com certeza e fico feliz em ouvir aqui de Vossa Excelência que vai ter todo o apoio nesse sentido, para que a gente possa incutir na cabeça do governo federal que não está abrindo nenhuma concessão a mais para os poderes. Na realidade, está se fazendo o que se fez com o Roraima e Amapá em 83, que tem servidores hoje, inclusive promotores, procuradores e juízes e desembargadores, que fazem parte daquele poder e continuam prestando, inclusive, serviço ao Estado de Roraima e Amapá. Então, não é nenhum tratamento privilegiado para Rondônia. Na verdade, é se fazer justiça, porque nós estamos tendo sido injustiçados até esse momento. E os sindicatos nunca deixaram de lutar. Tanto é que nós conseguimos êxito, com todo o apoio da bancada, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, para que essa proposta conseguisse êxito no Congresso Nacional. Infelizmente, faltou aquela interlocução com a Casa Civil, para que hoje, o que facilita isso, esse enquadramento e o pagamento, porque quem paga essa folha não é o Ministério Público nem o Tribunal de Justiça do DFT, do Distrito Federal, mas sim o Executivo através de um decreto presidencial, primeiro editado pelo Fernando Henrique, depois pelo presidente Lula. Então, nós temos todos os caminhos para construir isso aí, né? E estaremos aí trabalhando conjuntamente, mais uma vez, aí com o sindicato, para que consigamos esse êxito. Muito obrigado. Só um minutinho, a pergunta tem que ser feita no microfone, por favor. Bom dia a todos. Deputado, faço a pergunta seguinte. Ser disso que vários colegas já judicializaram essa situação perante a Justiça Federal. A pergunta a ser feita: haverá alguma implicação quanto à apresentação de emenda para o enquadramento de servidores do Judiciário, do MP, que estão judicializados? Bem, não, em princípio são instâncias diferentes, né? O caminho, a via judicial tem lá um processo autônomo e a via administrativa outro processo, é outro caminho. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Se você tiver que fazer a apresentação de emenda propondo essa solução pela via legislativa, não há nenhum impedimento que isso aconteça. Você pode até ter uma situação em que o advogado que esteja patrocinando a causa lá na esfera judicial lhe recomende, de repente, alguma cautela, porque, do ponto de vista da defesa de teses,
isso pode representar uma fraqueza da tese. Olha, se você está patrocinando uma tese de que a lei já abriga esses servidores na justiça, mas, por outro lado, você apresenta uma proposta de emenda para fazer esse enquadramento no AMP, me parece que você não está muito convicto de que a norma já lhe abriga, já lhe contempla. Então, aí é uma questão jurídica que deve ser avaliada entre os advogados em relação à questão de estratégia. Se é mais seguro, né, sustentar a via judicial ou a legislativa. Eu vou ser aí uma opinião, não quero que vocês tomem isso como apenas como opinião mesmo. Eu penso que a via judicial é o último recurso, né? O ideal sempre é esgotar a via administrativa. Quando você tem todas as portas fechadas na via administrativa e você está diante de um direito, de uma garantia, aí você vai para buscar o judiciário. Mas o caminho ideal é o caminho da via administrativa. Esgote aqui. E mesmo que esteja em curso uma ação judicial, né, é direito de quem está lutando por um direito usar das múltiplas formas. Então, se você pode colocar na MP uma emenda que contemple mais rápido do que uma decisão judicial, faça. Eu, em princípio, não vejo prejuízo. A única análise que talvez a defesa vai fazer é, olha, isso aqui pode representar aqui o enfraquecimento da tese, porque a própria categoria está reconhecendo que não há o direito, porque está pedindo que seja emendado. Mas eu não vejo uma como limitadora da outra, não. Eu acho que vale a pena colocar na MP. E se tiver o acordo, o que tem que avaliar aqui, no campo da política, é como que está o terreno, né? O terreno da política. É possível ter um acordo, né, entre os membros da comissão e alinhado com o governo para aprovar essa emenda? Então é o caminho mais rápido, é o caminho mais seguro e é o caminho natural. Se não há acordo, aí é uma outra história, mas havendo possibilidade, vá. Só para fixar aqui, eu falei em relação à questão das emendas e não falei o prazo. O prazo para emendas, no caso da medida provisória, é de 2 a 7 de fevereiro, tá, gente? O prazo para emenda é 2 a 7 de fevereiro. Então, nesse prazo, quem tiver que fazer sugestão de emendas, já tem que estar com elas prontas. O ideal é que encaminhe para os parlamentares antes, porque a gente tem que pedir para a consultoria preparar, fazer a adequação de texto certinho e propor as emendas. Então, de 2 a 7 é o prazo para as emendas. Deputado, o que a gente tem percebido pelo acompanhamento é que a dificuldade está em enquadramento da tabela. E eu gostaria de pedir ao senhor, de perguntar ao senhor, se o senhor pode nos auxiliar intercedendo junto à Casa Civil para que não haja veto, fazendo esse trabalho que a gente sabe que é tão necessário. Ok. Bom, essa questão da tabela é sempre um ponto de divergência, né? A Casa Civil, e especialmente a Fazenda, tem dificuldade de abrir aqui qualquer linha de entendimento. Mas o que eu queria dizer a vocês é que eu estou à disposição para ajudar nessa mediação. Eu acho que esse mesmo problema que nós estamos enfrentando aqui, em parte, Roraima também vai enfrentar. Eles também têm essa mesma demanda. Então, assim, podem criticar lá o articulador lá de Roraima por outras coisas, mas em termos de articulação dos interesses dos servidores do Estado dele, e que nos favorece, e aí a gente tem que pegar carona naquilo que nos favorece, ele é muito hábil. Então, como esse tema aqui é um tema que interessa tanto a nós quanto a eles, nós vamos trabalhar de forma conjunta. Essa é uma matéria que nós vamos trabalhar ela de forma alinhada, a partir de agora, tanto com Roraima quanto Amapá, porque os pontos são convergentes. Antes, tinha divergência porque podia voltar para o Senado e tal, e eles não queriam. Mas hoje, o que nos preocupa aqui, preocupa a eles também. Então, é possível a gente construir um entendimento e avançar nesse sentido. Me coloco à disposição para dialogar com a Casa Civil e
com o pessoal da Fazenda também. Eu acho que esse aqui vai ser um diálogo mais duro com a Fazenda do que com o ministro Padilha. Mas contem conosco nesse sentido também. Bom dia, meu nome é Maria José. O que eu gostaria de saber, não sei se se refere, a pergunta eu faria para o deputado ou para o sindicato do judiciário, né? Quanto aos servidores que não judicializaram, como é que fica? Nem pelo sindicato e nem particular. Nesse caso aí, né, o deputado até já fez uma fala nesse sentido, né, Ismael, que só um minutinho, eu quero registrar aqui a presença do excelentíssimo doutor Tomé, nosso procurador de justiça, tá? Está aqui, doutor, inclusive convidá-lo para... Tá, então, seja bem-vindo, doutor. na realidade, o trabalho no sentido de contemplar os servidores, né, pela via legislativa, em todo momento ele foi perseguido e continua sendo perseguido, né? Então, com essa abertura agora, como eu falei de início, né, com essa abertura que o deputado está nos dando aqui como relator da matéria e que pode acatar a emenda e está sugerindo que apresentemos, nós vamos fazer, até citei aqui o trabalho que nós fizemos à época junto com o doutor Tomé aqui à frente da comissão, né? Nós construímos já um projeto de emenda que atende tanto o Judiciário quanto o Ministério Público. Nós temos uma ação conjunta, né, porque o enquadramento, na verdade, a tabela é a mesma, né, é 11.415, 11.416, 2006, que é a tabela do Judiciário do Ministério Público do Distrito Federal. Então, esse mesmo objetivo vai ser perseguido agora nessa medida provisória, né? Vamos apresentar a emenda com todos os argumentos que nós construímos na comissão do Tribunal e na comissão do Ministério Público, para que a gente alcance esse objetivo, né? Então, o momento político, né, até numa fala do colega lá de Roraima, que é do Sindicato do Judiciário lá, que é o Luiz Cláudio, em conversa com o senador Romero, ele até, numa reunião com o sindicato, ele falou que 2018 é o ano da transposição, né, porque vai ser trabalhado isso até pelas questões todas que foram deixadas, não é que foram deixadas de lado, nunca deixou, é porque o governo que estava lá tinha um entendimento diferente, né, e agora nós vamos levar para o governo que está agora. Inclusive, o presidente Michel Temer foi o que nos abraçou em Brasília, quando era presidente da Câmara, para aprovar essa emenda constitucional, né? Inclusive, marcamos data, levamos caravana para lá, foi feito todo um trabalho, né, na época, e ele falou assim, escolha a data aí, Israel. Nós escolhemos a data, e na data que foi escolhida, nós conseguimos aprovar em primeiro e segundo turno, levar para o Senado, fazer todo um trabalho. Então, é conhecedor da matéria, e eu acho que aí viabiliza também, como o deputado está se propondo também, juntamente com a bancada de Rondônia, ir ao presidente, ir à Casa Civil e construir esse diálogo, dizer, olha, nós temos todos os argumentos técnicos, jurídicos, para demonstrar que nós temos direito a ser enquadrado como foi o servidor de Roraima e Amapá em 83. Então, isso aí vai ser trabalhado novamente, com certeza. Só para cumprimentar Maria José e saudar o doutor Tomé aqui também, muito nos honra com sua presença. Em relação ao apelo que você faz, Maria José, assim, em relação ao que será feito na medida provisória, a partir de agora, se houver um enquadramento, o efeito é para todos, ou seja, todos serão beneficiados, não há nenhuma restrição em relação a quem entrou ou não entrou com ação na justiça. Aliás, se nós tivermos a solução pela via legislativa, haverá perda de objeto nas ações que tramitam na justiça. Então, a solução pela via administrativa, seja pela medida provisória ou por emendamento constitucional, ela esvazia as ações na justiça. Aqui a solução é para todos. Lá na justiça tem ações que têm efeito em geral e tem ações que têm efeito apenas para as partes envolvidas. Mas, nesse caso, não. Uma vez aprovada a medida provisória que contemple a todos, todos serão alcançados, independente de ter ação ou não na justiça. E mesmo aqueles que têm ação na justiça também serão beneficiados e, nesse caso, deverá ser declarada a extinção da ação por perda de objeto. Ok, deputado. Muito obrigada. Obrigado a você. Amplamente engajado na questão da transposição,
Mas eu gostaria de saber qual é o posicionamento dos outros deputados federais e dos nossos senadores aqui. Porque eu vejo que Roraima, principalmente o Senado, o senador Romero Jucá, tem muita força. Mas eu, infelizmente, da Câmara dos Deputados eu estou vendo essa força, mas não do Senado Federal. Eu gostaria que o senhor, se o senhor puder falar sobre essa questão, seria interesse, porque eu entendo que atualmente a questão é mais política do que jurídica ou outra vertente. Ok. Agradeço ao questionamento. E eu havia dito isso aqui, vou reforçar. Esse é um tema que unifica a bancada federal. A bancada, nessa matéria, ela tem o apoio integral, tanto dos 8 deputados federais quanto dos 3 senadores da República. Talvez, num primeiro momento, isso tivesse ficado mais tímido, sem um engajamento maior, especialmente num debate aberto, porque o foco da PEC 199 era Roraima e Amapá. Nós estávamos entrando ali meio que por tabela, né, apenas para corrigir um ponto ou outro que ficou pendente na PEC, lá na emenda 60. Então, houve, como a proposta estava na Câmara dos Deputados, houve um engajamento maior da minha parte, que tinha emenda apresentada, e da deputada Mariana Carvalho, mas todos tinham a compreensão, os senadores especialmente, porque estavam mais no convívio lá com o senador Romero Jucá, de que a articulação seria para não aprovar as nossas emendas, para poder garantir a aprovação em plenário da PEC 199 e a sua promulgação. E aí, naquele momento, nós forçamos a barra para encontrar um caminho de acordo para acontecer o que está acontecendo hoje. Parcialmente, nós já estamos sendo atendidos na MP. Parcialmente. Aquilo que nós pretendíamos com as emendas que apresentamos lá na comissão especial, na MP, nós já temos isso meio que equacionado. O que a gente precisa fazer agora é apresentar as emendas necessárias à medida provisória e ter a sua aprovação. Mas aqui eu posso falar, não só em meu nome, mas em nome de toda a bancada federal, dos 8 deputados e dos 3 senadores, que esse tema terá o apoio integral da bancada federal. Eu já conversei com alguns deles e há plena concordância em relação a isso. E nesse ponto, eu acho que o senador Romero é o maior interessado nesse assunto, e o que nós estamos discutindo aqui, a partir desse segundo momento, não é divergente do que eles defendem, é convergente. Então, o que dói em nós, dói neles. Então, nós vamos ter um esforço conjunto aqui. No primeiro momento, havia divergência, porque Roraima queria avançar de forma direta e nós queríamos aprovar a nossa emenda. Mas agora não. Agora, as 3 bancadas, Roraima, Amapá e a nossa bancada de Rondônia, vai trabalhar de forma unificada para aprovar esses temas. Eu não tenho dúvida disso. Eu posso complementar a pergunta? Por favor. A gente sabe que Brasília até o lado político, é uma situação meio atípica. Às vezes, por exemplo, o que se, digamos assim, conversa de manhã, à tarde muda, à noite muda um pouco mais e de madrugada também. Eu estou sendo assim, bem franco com o senhor, até por conta da gente, como servidores e agentes, nós estamos ansiosos por muitos anos, né, nessa transposição. O senhor sabe disso. Sim. Eu acredito até que talvez tenha começado essa conversa sobre a transposição, talvez até antes do início do seu mandato. Muito antes. E aí, então, vem o nosso agradecimento, porque o senhor se engajou 100%. Mas, digamos assim, de 0 a 100%, o senhor colocaria qual o percentual a nível de efetividade, de aprovação? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Exato. Bem difícil. Fazer apostas em universo político não é tarefa fácil. Eu penso que nós temos uma chance grande. Por quê? Porque o improvável já aconteceu. Essa medida provisória é um desafio à equipe econômica do governo. A equipe econômica não queria essa medida provisória. E, aliás, o governo não teria obrigação nenhuma de fazer uma medida provisória para tratar desse assunto. Vou ser muito franco com vocês aqui.
se for passar por um critério mais profundo de controle de legalidade, essa MP nem sobreviveria, porque ela não se enquadraria à definição do que seria urgência e relevância do ponto de vista do processo legislativo. Mas o governo tem lançado mão de MPs para tanta coisa que já foge a essa premissa de que hoje ninguém ousa discutir se ela tem ou não urgência ou relevância, porque virou matéria comum no Congresso Nacional. Então, só o fato de nós termos um MP tratando desse tema, eu penso que já responde parcialmente à pergunta do senhor, porque já é um gesto de extrema boa vontade do governo. Ele podia ter mandado um projeto de lei e, quando muito, um projeto de lei com urgência constitucional, que teria uma tramitação mais célere. Mas ele optou por mandar uma medida provisória, que já tem efeito imediato. Óbvio, aqui a gente tem que reconhecer o peso da decisão ou da mão do senador Jucá, né, em razão do seu interesse lá em Roraima. Então, nós já temos aqui o ponto principal, que é uma medida provisória com efeito imediato. Então, o que vem depois é acessório, e acho que, se tiver interesse comum de Rondônia, Roraima e Amapá, a nossa chance aí é superior a 50%. Porque o principal nós já conseguimos, que é ter uma MP tramitando e não um projeto de lei ordinária. Eu acho que já foi um avanço que nós não, para você ter uma ideia, a nossa expectativa não era essa. A nossa expectativa fosse que viesse realmente um projeto de lei. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu quero encerrar minha participação, deputado, fazendo duas perguntas. Primeiro, agradecer ao doutor Idemar, que ajudou a trazê-lo aqui, porque eu não tinha seu telefone. Se eu ligasse, eu sei que você tinha, mas eu não tinha. Mas eu fiquei tão ansioso, eu fiquei sabendo disso antes de ontem à noite, que o senhor era relator. A minha pergunta é o seguinte, é bem assim, grosseira, popular. Essa medida provisória, eu lendo assim como leigo, ela diz até 87. Ela não tem, o nosso problema aqui de Rondônia vai manter-se com aquela suspensa de até 91. Então, é o que eu entendi isso como leigo. E a outra pergunta é o seguinte, como é que Amapá e Roraima chegou até 93? Eu não entendi como foi que ele chegou com essa PEC até 93. Então, vocês questionam nós até 91, quando a emenda 41 dizia que era mantido por 10 anos, aqueles documentos que eu estava ali com o Edmar, é que o Estado passava, eu vendo mais do doutor Edmar, o Estado repassava a nossa folha aqui do Ministério até 91. Então, com tudo isso, como o doutor Tomé falou, fica uma situação um pouco complicada para a gente acreditar que estamos de boa vontade. Que essa medida provisória não traz nós até 91. Nós estamos com a emenda 60 que lutamos a vida todinha, refém do judiciário. Continua refém do judiciário. Era a minha pergunta e desde já agradeço. Aqui, nesse ponto, eu queria fazer uma ponderação, e aí aqui é uma questão mais jurídica do que política. Por mais que haja boa vontade por parte desse parlamentar, eu acho que nessa questão do prolongamento até 91, pela via da medida provisória, eu acho improvável. Aí eu estou sendo muito sincero com os senhores. Por quê? Porque essa é matéria constitucional, e aí nós estamos em sede de matéria de ordem de legislação ordinária. Se você tem duas emendas constitucionais, né, que trataram do tema e que não deram essa cobertura, aí você, pela via infraconstitucional, fazer isso, seria algo assim, a desafiar a própria Constituição. Eu acho muito improvável que a gente consiga fazer esse enquadramento até 91 pela via da medida provisória. Eu não tenho ainda aqui um estudo feito para poder assegurar isso aos senhores e senhoras. Mas eu, em primeiro, assim, numa análise superficial, sem aprofundar o debate, eu acho improvável a gente fazer pela via da medida provisória, uma norma infraconstitucional, o enquadramento até 91. O que tem até 91 é a emenda constitucional, que eu sou relator na CCJ, lá da Câmara. Deixa eu só fazer até para a gente tratar com muita honestidade aqui. Eu não sou relator dessa medida provisória na Câmara, eu sou relator da emenda constitucional que está tramitando.
porque essa medida provisória ainda não tem nem presidente e nem relator. Serão definidos só a partir de fevereiro. Posso até vir a ser o relator, e eu já pedi ao presidente Rodrigo Maia a relatoria, mas só pode ser definido depois que tiver a comissão instalada, enfim. Mas, então, só para poder fixar essa compreensão, há um movimento no sentido de alargar a cobertura até 91, mas isso ainda não está no texto claro, específico da MP, e se tiver emenda nesse sentido, penso que não sobreviverá a um controle de constitucionalidade. Poderá, inclusive, depois ser vetada pelo governo, né, ou numa ação de inconstitucionalidade pela via judicial também será afastada. Eu acho que, se nós queremos esse alargamento, aí a via é no emendamento constitucional. Não tem outro meio. Porque na PEC 199, em relação ao Estado do Amapá, Roraima e Amapá, aí lá sim estava escrito qual era o lapso temporal de cobertura. Em relação a nós, não. Em relação a Rondônia, apenas tinha a menção genérica aos agentes ligados à área tributária e aos policiais, em referência a 60, a emenda constitucional 60, que lá vai estabelecer, e já está pacificado isso, que é até 87. Então, eu acho que na MP, a nossa chance de ter o prolongamento até 1991, eu acho muito improvável. Tomara que eu esteja equivocado e que a gente consiga um caminho, mas eu tenho que ser honesto com vocês, eu não posso chegar aqui e vender uma expectativa que depois não se concretizará por óbices do próprio processo legislativo. E no seu pensamento, a 60 não atinge, chega a 91? Não, a 60, aí nós já temos posicionamentos da AGU, nós já temos posicionamentos de Tribunal de Contas da União, nós já temos posicionamento, inclusive, em questionamento no próprio Judiciário, né, que ainda não são decisões definitivas, mas que não garante o alcance até 91. É possível questionar? É possível questionar. Tem ações em curso nessa direção, mas você não tem lá, taxativamente, a previsão de que vai até 91. Eu acho que esse ainda é um campo que a gente tem que ou definir isso de forma clara, textual, na Constituição, ou então aguardar um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso aqui, eu não vejo outra alternativa. Não dá, por interpretação extravagante, a gente garantir que vai até 91. Esse é um assunto talvez mais espinhoso para todos nós. Só aproveitando o gancho na pergunta do Belarmino, quando o Belarmino fala que Roraima e Amapá foi até 93, né? Na verdade, eles conseguiram os mesmos 5 anos que nós, porque lá ele passou a Estado em 88 com a Constituição. Então, se você contar de 88 a 93, dá os 5 anos. Mesma coisa que nós de 82 a 87. Vai dar os mesmos 5 anos. Lá eles tinham uma briga, inclusive, para levar até 98, mas não avançou porque a própria Constituição fala que o direito que Rondônia, aí está vinculado a nós, Rondônia tiver, pode ser estendido a ele, não pode ser o contrário. Então, tem essa questão também legal. Com relação à discussão até 91, como nós falamos, nós não podemos entrar no debate, na medida provisória agora, para discutir a abrangência até 91. Porque se a gente for discutir isso aí, não avança. O que nós temos que discutir lá só? É o enquadramento da tabela salarial. Essa é a nossa discussão lá no Congresso. Essa outra questão, se lá na frente o Judiciário entender que vai até 91, aí nós já temos todo o comando legal para que quem entrou depois de 15 de março de 87 possa também ser enquadrado pela via judicial. Né? Porque, assim, no que nós trabalhamos, nós entendemos que vai até 91. Até porque o projeto original era esse. Né? Aí só que foi feita toda aquela... Não foi feita uma costura, um retalhamento da emenda original, da senadora Fátima Clay, que você estava lá presente no Senado, quando o senador Aloysio Mercadante pressionou para que não fosse aprovado. Lá estava expresso no texto que seria até 31 de dezembro de 91. Mas foi feita toda aquela bagunça lá, porque o governo não queria. Né? Você sabe que a gente venceu, o governo do PT lá não queria a aprovação da PEC 483, não queria, era contra, e foi toda uma construção e uma briga para que isso acontecesse. Então, é como o deputado está falando, a gente não pode chegar aqui e vender para o servidor em ilusão, nós nunca fizemos isso. Né?
Nós ouvimos isso, inclusive, de um dos melhores consultores da Câmara, quando foi aprovada a emenda 60, a deputada Marinha chamou na liderança do PMDB, ele falou, vocês aprovaram isso aqui, vocês aprovaram 2 emendas em uma só. Ele disse, eu não sei como é que a consultoria da Câmara não viu, o governo não viu. Está aqui até 87, está aqui de 16 de março de 87 até 91. Mas é questão de interpretação. O governo, no entendimento dele, vai até 15 de março de 87, está pacificado. Então, no que está pacificado hoje, no Tribunal de Justiça, por exemplo, nós atendemos 800 servidores. É muita gente, é muita gente. São 700 ativos e mais de 100 inativos que são atendidos aí, né, nessa questão. Isso, inclusive, parece-me que, na medida provisória, vem tratando, inclusive, disso. Questão do inativo, que não estava no entendimento do governo dentro. Tanto é que tem servidores que foram, foi cassado o seu enquadramento na União, foi devolvido para o Estado, e agora vou ter a oportunidade de retornar. Então, a medida provisória ela já tem um efeito imediato, já vai reverter muita coisa. Então, acho que o ponto de vista, eu tenho até discutido isso com a diretoria anterior do sindicato e agora conversando com a atual direção, é que nós temos que perseguir, brigar para enquadrar logo quem está até 87 garantido, porque você já retira aí, de cara, 800 servidores da folha do tribunal. Isso é uma economia para nós, deputado? 70 milhões de reais por ano. São 210 milhões em 3 anos. Então, nós temos muito passivo no tribunal para receber, que poderia, com essa economia de recursos, ser direcionado para atender o servidor. Nós temos lá várias diferenças salariais, tínhamos um projeto, inclusive, na época de melhorar o salário de quem vai ficar, porque já tem, inclusive, uma lei do deputado Jesualdo da época, esse recurso ser direcionado para melhoria e valorização do servidor, em capacitação, em melhoria salarial. Então, assim, tem todo um caminho a ser perseguido, né? Então, eu acho que o objetivo todo é esse aí, né? Espero que tenha esclarecido. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta que foge um pouquinho do nosso tema, mas que é de interesse de todos os servidores públicos, se o senhor me permitir. Eu gostaria de saber como é que está essa questão da reforma da Previdência, que vai atingir de cheio o servidor público, e nós sabemos que todas as cláusulas são prejudiciais às atuais, né? O senhor pode explicar alguma coisa a respeito disso? Posso. Agora, para falar desse assunto, eu queria pedir um pouquinho a paciência de vocês para não responder em 1 minuto. Esse é um assunto um pouco mais profundo. Aliás, eu aproveitei janeiro para poder andar o estado de Rondônia, estou fazendo isso em todos os municípios, e esse é um dos assuntos mais questionados por onde eu vou. Primeiro, assim, quando essa proposta de emenda constitucional, que trata da reforma da Previdência, chegou na Câmara dos Deputados, eu fui o único deputado federal do estado de Rondônia que apresentou um voto em separado na Comissão de Constituição e Justiça pela sua inadmissibilidade, pela inconstitucionalidade do texto proposto pelo governo. O governo errou na proposta. A proposta de reforma da Previdência foi concebida dentro de uma construção equivocada pelo governo. A equipe econômica, a equipe da Previdência, enfim, errou na abordagem. É um texto que começa por ampliações desproporcionais. Aumenta de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição para dar direito ao pedido de aposentadoria, aumenta de 35 para 49 o tempo máximo de contribuição. Estou falando em regra geral. Tempo máximo, a contribuição máxima a ensejar a aposentadoria e o benefício que hoje é calculado em cima de 80% dos melhores rendimentos, melhores ganhos, passaria a ser calculado sobre 100% dos rendimentos. Ou seja, você tem uma proposta onde o trabalhador terá que trabalhar mais, contribuir mais e, ao final, ganhar menos. Isso já vinha acontecendo nas outras micro-reformas que nós tivemos anteriores. Mas nessa, de uma forma mais perversa, equivocada. Era uma proposta que, do ponto de vista constitucional, absolutamente inapropriada, ofende a razoabilidade, a proporcionalidade, a justiça, né? Porque o governo escolheu o caminho mais fácil. As aposentadorias especiais, o governo simplesmente acabava com tudo sem um critério definido.
Qual foi o critério para afastar as aposentadorias especiais? O critério foi aumentar o tempo de contribuição, aumentar o caixa. Então, acabamos com as aposentadorias especiais. Aí não quer saber se a pessoa está numa sala de aula, não quer saber se ele trabalha no setor de radiologia, não quer saber a que tipo de exposição ele está, enfim. Então, era uma proposta que, do meu ponto de vista, não poderia sequer ser admitida na Câmara dos Deputados. E, por outro lado, a aposentadoria rural também, ele simplesmente propunha quase que a sua extinção, uma proposta absurda. O Congresso, a Câmara, aprovou na CCJ a admissibilidade dela, apesar do meu voto contra, aprovou depois na comissão especial um texto modificado, e aí essa modificação trouxe algumas mudanças positivas, mas, a meu ver, a proposta ainda representa equívocos, retrocessos, especialmente no ponto que eu vou mencionar agora, sem aprofundar, porque não há tempo para isso. A regra de transição. Acho que esse é o ponto mais sensível da proposta de reforma da Previdência nesse momento. A transição. Você não pode simplesmente chegar para alguém que está contando os dias para se aposentar e chegar para ele e dizer, olha, infelizmente você vai ter que adiar seus planos, porque o governo, por falta de planejamento lá atrás, por falta de uma construção de uma proposta factível, resolveu que você tem que ficar aí mais 1 ano, 2 anos, 5 anos trabalhando. Então, ela causou muita intranquilidade nas pessoas. Agora, por outro lado, assim, nós temos hoje movimentos no Brasil, e eu respeito esses movimentos, que são movimentos mais ideológicos do que movimentos que levem em consideração a solidez econômica do país, as contas públicas, a sobrevivência de um instituto, de uma garantia constitucional, como é a nossa Previdência e, como um todo, a Seguridade Social. O modelo que nós temos hoje, e aí eu estou convencido disso, ele é um modelo insustentável. Só que o governo, ele foi incompetente duplamente. Ele foi incompetente em apresentar uma proposta bem elaborada, eficiente e que resolva o problema, e ele foi incompetente também em não saber dialogar, em não saber, primeiro, fazer um diálogo franco com as representações, as forças sindicais, as confederações, enfim, sobre essa matéria. E, em última análise, não soube dialogar também com a sociedade brasileira. Ele não soube dialogar com quem sofreria as consequências dessa reforma. Ele simplesmente mandou a proposta e forçou a sua aprovação. E ele perdeu essa guerra. E ele perdeu essa batalha. E foi cedendo. Cedeu no primeiro momento, cedeu no segundo momento, e está cedendo até agora. Mas ainda não conseguiu chegar a um texto eficiente. Vou trazer só um exemplo para vocês aqui, que o governo não foi capaz de demonstrar para as pessoas. Embora eu tenha votado contra a reforma da Previdência, por razões técnicas, constitucionais, mas eu não posso ignorar a realidade. O perfil da sociedade brasileira está mudando. A nossa taxa de natalidade hoje é muito diferente do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. E a gente não precisa de ir longe para fazer essa análise. Eu não preciso ser especialista em cálculos atuariais, aliás, uma outra falha do governo, que não conseguiu sequer apresentar para a comissão e para os deputados os cálculos atuariais. Com clareza, com objetividade, a dar segurança para quem vai decidir se reforma ou não reforma, e se essa reforma é a solução a médio e longo prazo. Ele não conseguiu. Mas, só nesse dado que eu vou citar para vocês aqui, a taxa de natalidade do Brasil, há 15 anos atrás, qual era a média no Brasil? Quantos filhos por família nós tínhamos há 15 anos atrás? Se eu levar em consideração lá na minha família, meu avô teve 11, meu pai teve 6, e eu tenho apenas uma filha. Se nós fizermos essa pesquisa aqui dentro, talvez o perfil não seja muito diferente um do outro. É a mesma referência. Só que aí os dados oficiais vão nos mostrar que há 15 anos atrás, nós tínhamos como média nacional 6 filhos por família, média nacional.
E os dados atuais nos apresentam um outro desenho. Hoje nós temos menos de 2, temos 1,8. 1,8. Aí eu pergunto para vocês, nós temos benefícios contributivos e benefícios não contributivos. Eu não vou falar aqui de BPC, não vou falar de outras modalidades, vou ficar só na Previdência, porque aí é seguridade, o resto é seguridade. Mas a Previdência, ela é contributiva. Como é que você sustenta um modelo que é baseado na contribuição, se você tem um novo desenho na sociedade? Menos crianças nascendo, menos jovens indo para o mercado de trabalho e um detalhe, mais pessoas envelhecendo e, com uma boa notícia, vivendo mais. Vivendo mais. Isso é um fato. Não é discurso ideológico, não é discurso político, isso é um fato. Nós temos um novo desenho na sociedade brasileira. Aliás, não só no Brasil. Portugal passou por isso, a França passou por isso, a Grécia passou por isso, enfim, os países do mundo afora, todos nessa mesma direção. Então, parece antagônico, parece contraditório eu dizer que sou contra a reforma da Previdência, mas dizer que ela é necessária. Não, não é contradição. A reforma da Previdência, ela não só é necessária, como ela é inadiável. Quem diz o contrário, respeitosamente, está fazendo um discurso mais ideológico do que um discurso baseado nos números. E números, né? O governo não é honesto e, do lado das representações sindicais, também falta honestidade. Eu peguei uma desses dias que era da professora, era da Receita Federal. Ela fez um estudo, acho que foi o estudo que embasou todos os dados que depois foram replicados pelos sindicatos do Judiciário, Ministério Público, todo mundo. O estudo partiu dela. Eu estou fazendo hoje um mestrado em administração pública. E esse é um dos assuntos que a gente estuda lá. Não só do Brasil, mas de outros países do mundo afora que sofreram as mesmas situações que nós estamos sofrendo no Brasil. Vou dizer para vocês, se nós ficarmos com a discussão apenas do campo ideológico, e esse não pode ser um debate ideológico, nós vamos chegar daqui 5, 10 anos e nós vamos ter um problema grave para todos nós. A questão que nós temos que discutir aqui é qual é o texto ideal, qual é o modelo de reforma da Previdência que nos atende. Essa é a discussão. Agora, que vai ter que fazer a reforma da Previdência, vai ter. O governo hoje não tem voto, doutor Tomé, para votar a reforma da Previdência. Se ele colocar em votação hoje o texto que está lá, ele vai perder feio. Vai perder feio, não aprova. Agora, eu vou dizer para vocês com muita sinceridade, vocês não vão ver o deputado Marcos Rogério fazer discurso populista em lugar nenhum. Eu não faço isso. Eu enfrento os meus... Posso não agradar, mas o meu discurso vai ser sempre o mesmo. Vou dizer para vocês com muita tranquilidade, e disse isso para um grupo de procuradores do Ministério Público, de membros do Ministério Público e do Judiciário que esteve lá no meu gabinete no ano passado. O melhor momento para fazer a reforma da Previdência, especialmente para quem é servidor público, sabe qual é? Esse agora. Só que os movimentos, especialmente aqui, os sindicatos vão ter que ir lá na frente fazer essa autocrítica, estão no sentido contrário, de não fazer. E eu vou dizer por que eu acho que deveria ser feito agora. Porque quando você faz uma reforma da Previdência num ambiente como o que nós estamos, você tem condições de colocar na mesa propostas em que se negocia melhor. Quais são os pontos que nos incomodam? Quais são os pontos que nós consideramos injustos, inadequados, imorais e outras coisas mais? Ah, são esses aqui. Ok, vamos colocar na mesa, vamos discutir. O que é possível? Qual é o ponto de equilíbrio? Você tem mais flexibilidade para fazer isso agora. Lá na frente, nós vamos ter o mesmo ambiente de flexibilidade que nós temos hoje? Diante de um novo quadro? Então, eu estou fazendo essa ponderação com vocês e vou repetir, a possibilidade do governo aprovar a reforma da Previdência hoje é algo perto de zero. Eu já votei contra ela lá na Comissão de Constituição e Justiça, e se chegar no plenário, a proposta que está lá hoje, não tem meu voto. E acho que não deve ter o voto da maioria da bancada de Rondônia. Acho que não deve ter. Agora, isso é algo que deve nos preocupar, porque no futuro, esse tema vai voltar. E nós vamos ter que enfrentar.
Então, eu acho que a oportunidade de trazer esse tema ao debate, ela é importante. Eu acho que nós temos que debater mais isso, discutir mais isso. Agora, assim, eu concluo a minha fala sobre Previdência, fazendo aqui uma ponderação, que o momento, assim, o Brasil passou nos últimos 4 anos pelo maior caos da sua história. Sabe, querer fazer reformas estruturantes num momento como esse é quase que uma patologia política, é quase que uma debilidade, uma maluquice. Você teve um impeachment nesse meio de tempo aí, em 4 anos, um processo de impeachment de uma presidente que foi deposta, e não foi só por pedaladas, não, foi por um conjunto de coisas, entre as quais economia e corrupção endêmica, sistêmica. Não foi só pedalada, não. Depois nós tivemos um processo de cassação do presidente da Câmara, da presidência da Câmara dos Deputados. Eu tive a oportunidade de ser relator desse processo. O cara foi cassado, não foi por perseguição do PT em relação a ele, não, é porque era criminoso mesmo. Não só tinha contas no exterior, não, tinha dinheiro de corrupção na conta. Depois disso, nós tivemos 2 processos, 2 ações penais tramitando no Supremo Tribunal Federal contra o novo presidente e 2 processos de autorização para processar o presidente da República em exercício. Ou seja, o Brasil viveu em 4 anos o seu pior pesadelo da história democrática. E como é que você quer fazer reformas estruturantes num momento como esse? É impossível. Por quê? Porque carece de legitimidade eleitoral e carece de legitimidade moral e ética para fazê-lo. E aí, quando você coloca um tema como esse da reforma da Previdência na pauta, tem que reformar e tal, as pessoas já logo pensam, eu vou perder? Eu vou ter que adiar o meu plano de aposentadoria, vou perder benefício, como é que fica? E aí, paralelamente, ele fala assim, corrupção endêmica, tantos bilhões desviados pela corrupção, e agora querem fazer uma reforma da Previdência para fazer com que eu pague a conta? Essa é a sensação que as pessoas têm na rua, ou é diferente disso? Então as pessoas, elas não querem, esse momento é um momento inapropriado, primeiro, porque o governo errou na proposta, porque o governo não soube dialogar, e segundo, porque você vive um momento de intranquilidade no país por essa corrupção endêmica que nós tivemos. Agora, me permita fazer aqui essa reflexão e concluir com vocês, gente. É verdade que a fotografia que nós temos é a pior possível. A fotografia que nós temos hoje é a pior possível. Mas eu não poderia estar mais satisfeito também com o resultado que eu estou vendo hoje. Porque a corrupção não começou no governo do PT e nem está sendo concluída no governo do presidente Michel Temer. Esses comportamentos, essas coisas lastimáveis, já vinham acontecendo há muito tempo. E nós não víamos o que estamos vendo hoje. O que nós estamos vendo hoje? Nós vemos 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, aonde estão? Na cadeia. Nós vemos um ex-presidente da República já condenado em 1º grau. Nós vemos senadores condenados com perda de mandato. Nós vemos outros parlamentares respondendo à ação penal e todos aqueles que têm provas contra eles serão condenados. Grandes empresários deste país, aonde estão? Na cadeia. 2 ex-governadores de um dos principais estados deste país, aonde estão? Na cadeia. Esse é o novo Brasil. Esse é o novo Brasil, que não ignora que crimes aconteçam, mas que com o funcionamento das nossas instituições, Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário independentes, as consequências estão aparecendo. Então é preciso que a gente, ao mesmo tempo que a gente se decepciona, que a gente fica triste com tudo isso, a gente também tenha um olhar para isso que está acontecendo. Ou seja, nesse novo Brasil, ele não está livre de ter crimes acontecendo, mas a punição está chegando ao mais humilde e àquele que se acha o mais importante. Não tem patente, não tem posição social. Não importa se é um vereador da cidade ou se é o presidente da República. Todos vão responder. Então, eu concluo aqui dizendo a vocês que esse tema acho difícil de ser aprovado, o governo não tem voto para aprovar hoje. Mas eu acho que nós poderíamos aproveitar para já ir debatendo esse assunto, cada um no seu espaço.
cada um no seu segmento, porque lá na frente nós vamos ter que voltar a esse tema e ele será necessário, sob pena de termos a insolvência do sistema, e aí todos perdem com isso. Obrigado por me ouvir e pela paciência de me permitir alongar um pouquinho mais. Microfone aqui para a colega. Gente, o colega mandou uma perguntinha aqui, eu vou fazer essa pergunta aqui, quem tiver disposto aqui da mesa a responder, responde para a colega. É uma pergunta rápida, como eu falei que deixava aqui aberto o canal, só um minutinho. Seria injusto eu deixar essa colega sem a resposta. Vamos lá então, a colega é... Bom, ela diz aqui... Bom dia, no aguardo da reunião, tá, beleza. Eu era professora do município de Jaru a partir de 4 de março de 87. Após, sem interrupção, um ano, fui professora concursada em 88. E no mesmo ano, 88, sem interrupção, fui nomeada no TJ. Pergunto, tenho chance de entrar na turma de 87? Está feita a pergunta para a mesa. Por favor, quem quiser responder, o microfone está aberto. Para a colega. Bem, eu vou responder aqui, não afirmando, né, mas assim, no nosso entendimento, se não houve essa interrupção, quebra de vínculo, ela teria, né, direito à transposição. Agora, porque a legislação foi aprovada, ela disse que você tem direito a transpor no cargo que você está no momento da opção. Isso está na legislação. Né, então, é uma questão de interpretação. Se o MPOG vai interpretar desse jeito, né? Se não, em sentido prejudicado, ela vai procurar o judiciário. Esse é o caminho. Nós temos, inclusive, o caso agora, há pouco idêntico, né? Que é o caso do nosso secretário de Recursos Humanos lá no tribunal, ele está na mesma situação. Ele era do executivo, né? E sem interrupção de vínculo, ele veio para ser servidor do tribunal. E o dele foi negado, né? E aí até eu orientei no sentido de procurar via judicial para ter o seu direito garantido. Esse é um tipo de situação, realmente, que, pela via administrativa, talvez seja mais difícil de conseguir, porque se ela tem um vínculo permanente, né, tem um enquadramento direto. Agora, se ela fazia parte, antes, de um contrato, fez um novo concurso em data posterior, e há a posse nesse novo concurso, pela via administrativa, talvez a decisão de primeiro momento seja de negar, mas é questionável, é discutível. Eu vou ficar... Eles estão negando. Ela tá sem interrupção, mas ela tinha um concurso no município em 87. E depois ela faz um novo concurso em 88. Pelo jeito foi essa a pergunta. E aí ela sai de um concurso e vai para o outro. Ela tem uma nova investidura. Ela vai, veja, aqui é apenas opinião, né? Está se tornando um palpite. Eu acho que, nesse caso, ela vai ter que ter o auxílio, aí, especialmente dos advogados do sindicato, para tentar forçar o enquadramento. Mas acho que a tendência do Ministério do Planejamento, pelo que eu tenho visto nos casos precedentes, é de, no primeiro momento, negar. Aí... A via judicial é o socorro. Porque quando há divergência em relação a direitos e garantias, só o judiciário pode atender. Mas é um caso realmente para ser estudado. Talvez os sindicatos já possam começar a fazer um estudo até prévio para auxiliar esses servidores lá na frente. Só um minutinho, queremos também agradecer a presença do excelentíssimo doutor Marcelo, que se faz presente aqui também hoje nessa pequena reunião. Pequena não, grande reunião com o excelentíssimo doutor aqui também, deputado federal, Marcos Valério. Pois não, amiga, pode fazer a pergunta. Marcos Rogério, desculpa. Marcos Rogério. Eu troco sempre. A minha situação... Não foi a primeira vez. A minha situação, nobre deputado, não é referente à pergunta, não. A minha situação é referente ao que a gente vê e o que a gente sente, né? O senhor estava falando a questão da reforma da Previdência e falando a questão até dos sindicatos, que muitas das vezes
O discurso da gente é contra a reforma da Previdência. A gente sabe que o país passa por uma situação difícil, e enquanto eleitor, não estou aqui agora falando enquanto representante sindical, estou falando enquanto eleitor agora. O que insatisfaz a gente? É que por que, ao invés de fazer uma reforma da Previdência agora, não se faça uma reforma política, que está prejudicando muito mais o país do que a própria Previdência? E quando o governo diz que a reforma da Previdência, no futuro, não vai se ter dinheiro para pagar aos previdenciários, aos beneficiários, eu me pergunto por que, então, que o governo anistiou a dívida dos patronais que devia milhões para a Previdência. Entendeu? E, assim, nem daqui 200 anos, se o governo não criar vergonha na cara, se não criar caráter e hombridade de cobrar de quem banca a campanha dele a parte da Previdência, nem daqui 200 anos vai ter dinheiro para se pagar os aposentados. Porque não é só nós, os trabalhadores, que pagamos a parte. Os patronais também têm que pagar a parte deles. Entendeu? E assim, já que o país está nessa dificuldade, já que o país está com esse problema todo, as maiores empresas, aquelas Rede Globo, o próprio governo, as próprias instituições, não pagam a parte da Previdência, e aí depois são todos anistiados. E essa mordomia, me perdoa, você não é culpado disso, porque você chegou lá agora, Vossa Excelência chegou lá agora, né? Mas essas mordomias que os políticos ganham e os detentores de poder ganham, prejudica muito mais o nosso país do que a contribuição que nós pagamos para ter ela no futuro. Então, é isso que dói na alma da gente. É isso que a gente não aguenta. Eu faria um discurso da reforma da Previdência, desde que, primeiro, se fizesse a reforma política com veemência, com responsabilidade, tirando privilégios e dando o que é de direito a todos, principalmente privilégio de deputado, que me aparece uma vez ou não aparece nunca, ou quando vai numa exceção extraordinária, ganha um salário a mais por ir lá. Ele ganha para trabalhar, então a obrigação dele ir, deputado, senador, seja lá quem for. É isso que magoa a gente. Muito bem. Muito obrigado, senhora, pela ponderação, pelo desabafo também. Veja, eu acho que aqui, assim, apenas para... a Câmara tem muitos parlamentares que, quando andam lá, sequer os próprios parlamentares conhecem. É desconhecido até dos parlamentares. Nesse ponto, a senhora tem razão. Tem parlamentares que não sabem o que é ser deputado e por que está deputado. Em relação à questão de jeton, que antigamente, no passado, há muito tempo atrás, isso existia, né? Que alguém participava de uma sessão extraordinária, então ele recebia a mais para participar. Já tem muitos anos que na Câmara dos Deputados isso não existe mais, né? Hoje sessão extraordinária, convocação extraordinária, hoje não tem nenhuma remuneração extra. Graças a Deus, foi tarde. Isso era uma aberração, uma coisa vergonhosa. Mas eu penso... Qual é o nome da senhora? Jussara. Eu penso, Jussara, que assim, nós até fizemos um esforço lá para tentar fazer uma reforma política mais profunda. Infelizmente, não foi possível. Mas eu vou te dizer com muita sinceridade, a melhor reforma política possível é a que nós vamos ter a oportunidade de fazer agora. É a eleição, é o processo democrático. As pessoas não podem reclamar do processo democrático porque ele é expressão da própria sociedade.
Se nós temos hoje, me permita fazer essa provocação a vocês aqui. Se nós temos hoje um Congresso ruim, é consequência das escolhas ruins da nossa própria sociedade, lamentavelmente. Eu lamento profundamente isso, mas eu tenho que estar ao lado de pessoas que não teria condições de ser nem, não vou ofender outras categorias não, mas que não teria condição de ser nada e tem um mandato de deputado federal para falar em nome de alguém. Mas teve alguém que votou, que apertou o dedo lá, colocou, escolheu a foto dele para ele ser representante. Então não tem representação boa com escolha ruim. Não tem. Rondônia teve uma época aqui que elegeu o deputado federal condenado à cadeia. Eu não vou falar lá de São Paulo, não, vou falar de Rondônia aqui. Rondônia teve uma época no passado que elegeu o deputado federal com condenação para ir para a cadeia. Então, eu espero muito, e eu tenho feito uma peregrinação por todo o estado de Rondônia, e dizendo para as pessoas o seguinte: nesse momento de frustração, de decepção, de revolta, as pessoas sérias, as pessoas honestas, às vezes elas querem se afastar da política, porque ela diz que isso a incomoda, a enoja. Pois eu digo o contrário. Nesse momento de frustração e de decepção, as pessoas sérias devem se aproximar, devem participar mais e fazer a melhor de todas as reformas políticas, que é aquela da escolha. Eu não estou fazendo aqui, eu não vim aqui hoje para fazer discurso político, eu vim falar de um assunto específico. Mas eu posso dizer a vocês, eu acho que o Brasil é uma potência. Veja, com todos os problemas que nós estamos enfrentando, o Brasil teve crescimento do PIB agora. E alguém vai dizer assim, não, porque o governo fez isso, aquilo. Não, não é governo, não. A melhora dos nossos indicadores econômicos é em consequência do trabalho dos brasileiros, é em consequência do engajamento, da confiança dos brasileiros na própria capacidade de iniciativa. Deixa eu dizer para vocês, embora eu sei que ideologicamente alguém pode divergir disso, mas eu preciso de um Estado menor e eficiente. Eu não preciso de um Estado grande, inchado e ineficiente como nós temos hoje. A melhor reforma que nós vamos fazer no futuro, e espero que a gente chegue lá, é a reforma de Estado, não é a reforma política. A reforma política nós vamos fazer nas urnas, mas a reforma de Estado é tornar o Estado menor e mais eficiente. Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza é a iniciativa privada, cada um no seu quadrado. Agora, o que o Estado tem que ter é eficiência, é governança, enfim, mas esse é um assunto que a gente tem que abordar ele com mais profundidade. Mas o seu desabafo, eu tenho andado o Estado e eu ouço isso com muita frequência e vou dizer, eu sinto feliz quando eu vejo a sociedade indignada, mas querendo participar e promover a mudança que o Brasil precisa. Não há mudança sem participação da sociedade. Oi, gente, primeiramente agradecer a todos que estão nesse momento aqui no auditório. A gente está com mais de 2 horas de palestra, de conversa e de aprendizado com nosso deputado e os demais colegas. Agradecer a todas as comarcas, ao Ministério Público que cedeu esse espaço para a gente, a presidente do Sindicato do Tribunal de Justiça, ao nosso amigo guerreiro Israel, Belarmino, que tomou a iniciativa dessa reunião hoje, que partiu dele, não partiu de mim, nem da nossa diretoria, do nosso colega Belarmino. A gente está aqui também disposto a qualquer um dos senhores que queiram fazer uma reunião semelhante, nos procure. Ao doutor Eudemar, que humildemente cedeu ao pedido do Belarmino, fazer o contato com o excelentíssimo deputado, o doutor Tomé, o doutor Marcelo, a todos vocês, muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao doutor Marcos Valério, nosso... Marcos Rogério. Só para vocês rirem. Eu erro mesmo, estou ficando velho. Mas, gente, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, e que a gente, com esse entendimento que saiu daqui hoje, saia mais forte, mais fortalecido. Muito obrigado e bom dia a todos.